Bom, agora a gente vai falar sobre meio ambiente com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. É um prazer recebê-lo também aqui, Wagner. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, hoje a gente tem uma pauta especial, especial eu digo porque a sugestão de uma ouvinte nossa, né, da Eliana Mate, que enviou na semana passada, durante a sua fala aqui na quarta-feira, uma mensagem para você, né? Ela disse o seguinte: bom, Cara Marilu, ela mandou pelo chat, né, da Rádio Brasil Atual. Cara Marilu, por favor, pergunte ao professor Wagner se há estudos sobre o papel da indústria de armas no aquecimento global, para nem falar da guerra em si. Portanto, está aí um tema, né, a militarização do clima. A gente vai falar hoje, né, sobre esse assunto. Você gentilmente, Wagner, acatou aqui a sugestão da Eliana, inclusive já até me encaminhou estudos científicos sobre isso, consegui ler, né, a respeito, e vamos começar a falar sobre esse assunto tão importante que quase realmente não há debatido, né, Wagner? Falando aqui dos países, né, que são exportadores de armas e que geram 67,1% das emissões de CO2, de acordo aqui com o estudo científico. Vamos falar sobre esse assunto, é um tema pertinente, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Sempre que é possível, a gente atende, né, esse tipo de pedido, digamos assim. É uma satisfação, ter essa interação e sempre que ela vem, a gente procura, de alguma maneira, contemplar, né? No caso específico, desculpe, aqui da mudança do clima, esse dado que você trouxe ele é muito importante. Nós estamos falando dos países que são, na verdade, os maiores emissores. Não é possível ainda conseguir, dentro desses 67%, a participação específica da indústria de armamentos, né? Esse dado ele vem sempre junto com a produção industrial dos países. Mas é muito importante lembrar que são também, grande parte desses países, os que têm os maiores exércitos, né? E os que têm também a mobilização de mais tropas, digamos assim, né? Nós estamos falando de países como Estados Unidos da América, estamos falando de China, estamos falando de Rússia, principalmente esses três, e Índia também, né? Que são aí em termos de mobilização de forças armadas, os principais. Mas quando a gente fala nesses quatro, a gente vai olhar um pouquinho mais detalhe, né? Os Estados Unidos da América, por exemplo, gasta 3 vezes mais que a China, que é a segunda colocada, né? E quase 10 vezes mais que a Rússia, que vem em terceiro lugar, né? Em termos de gastos militares. E isso tem uma repercussão direta, né, Marilu? Quando a gente vai fazer, aí sim, aí se consegue já quantificar, né? Estima-se que entre 6% e 7% do total de emissões do planeta vem dos exercícios militares, vem aí das ações de guerra. Isso já está consolidado, digamos assim, nos documentos que a gente encontra sobre a mudança do clima, né? Então, de fato, a pergunta que se faz, não é de agora, né? Desde 92 essa pergunta já estava no ar, né? Eu queria recordar, a gente já tem uma certa idade e vai lembrando do que passou e viveu no passado, algum tempo atrás, lá em 92, na Rio 92, o Fidel Castro, por exemplo, fez um discurso muito interessante já na época, então, como presidente de Cuba, mostrando, né, claramente que nós precisávamos de mais vacina e menos gastos militares. Ele foi muito aplaudido naquela reunião, naquele momento. Até o George Bush pai, né, deu um sorrisinho amarelo. As câmaras foram muito hábeis, pegaram esse sorrisinho amarelo na época dele, meio que concordando com essa ação. Mas veja, passados aí 30 anos, a gente não vê de fato, né, uma desmilitarização do planeta, ao contrário, acirramentos de tensões regionais e às vezes até com repercussão internacional mais ampla, como é, por exemplo, o conflito já envolvendo aí já há 8 meses, né, entre Ucrânia e Rússia, que é o que temos hoje, digamos, o mais relevante, há outros tantos aí dispersos pelo planeta. Então, essa visão de que se pensava, né, que a questão ambiental ela ia, de alguma maneira, sensibilizar os países para que a gente deixe de pensar na escala nacional e introduza uma maneira mais global, mais ampla de encarar os problemas, infelizmente ela não está ainda consolidada na perspectiva das políticas dos países, né? Ainda se predomina uma visão nacionalista que muitas vezes leva a confrontos, às vezes por razões nada publicáveis, digamos assim, né? Tem todo um conjunto de interesses que passa pelo complexo industrial militar, enfim, a gente pode agora, se for o caso, comentar um pouquinho mais do porquê disso tudo acontecer, né?
Exato. Bom, como você disse, né, 6%, né, já é responsabilidade mesmo dessa indústria, né, armamentista, pela emissão, né, de gás carbônico. E esse estudo, né, The Last Interformance, né, está revelando que o conjunto de armas representa 38% da população mundial, concentra 82% e gera 67,1% das emissões globais de CO2, causam o aquecimento. O que acontece? O que o estudo traz aqui, como você também já me passou esse estudo, falando exatamente os países mais pobres, não é isso? Que não estão fazendo essa guerra, esses países estão sofrendo com essas guerras, né? Veja, Marilu, essa é a questão central, né, que vai gerar um tema de muita importância, que é a chamada justiça climática, né? Você apontou muito bem, quer dizer, na verdade você tem um conjunto de países pequeno, relativamente pequeno, né, que emite, em termos proporcionais à população, 2 vezes mais do que, né, o que é a participação populacional. E isso é muito sério, né, porque claramente demonstra duas questões. Primeiro, há um desequilíbrio nas emissões, né, e a segunda questão importante é que eles são menos afetados pela própria geografia, inclusive, né, do que países pobres, né. Há uma questão que já está posta em discussão já há algum tempo, Marilo, que os países africanos eles acabam sendo os mais afetados, não apenas e fundamentalmente porque estão em situação de mais vulnerabilidade, mas também porque a faixa tropical, segundo os estudos, né, ela vai ser mais afetada do que a própria zona temperada do planeta, né? E curiosamente, não há determinismo nisso, mas é uma curiosidade, de fato, os países de maior renda estão na faixa tropical, né? Desculpe, na faixa temperada. Então, a geografia e a vulnerabilidade social dos países africanos faz com que ocorra justamente essa injustiça climática que você lembrou muito bem. Então, nós temos aí Burkina Faso, mesmo Moçambique, Angola, para citar países de língua portuguesa, né? África do Sul, que parece ter um país de uma renda um pouco melhor, né? São aí projetados como os países que vão ter os maiores efeitos das mudanças climáticas. E são aqueles que emitem muito menos, né, comparados, por exemplo, com esses países que você citou há pouco. E aí você tem Índia, você tem Israel, né? Você tem aí, eu dizia há pouco, Canadá, Japão também, enfim, há um conjunto de países, né, que são aí os principais emissores e, ao mesmo tempo, também exportadores de armamentos, né? Essa dobrada ela é muito evidente, né? Então, os países que mais emitem também são aqueles que mais exportam armamentos. Aqueles que menos emitem são os que vão sofrer as maiores consequências, né? E também os que têm menos capacidade de compra de armamentos, inclusive, né? Então, há um desequilíbrio duplamente, né, na consequência da mudança climática e também na capacidade de enfrentamento estratégico militar, digamos assim. O que é preciso, do meu ponto de vista, é romper, né, com essa visão e menos exército, menos forças armadas e mais questões ambientais pautadas na escala global. Mas, infelizmente, estamos longe disso ainda, Maria. Eu gostaria que os quadro fosse outro, mas olhando de maneira realista para o planeta, a situação é bem diferente. Exato. Agora, falando dessa questão das etapas, né, do ciclo econômico militar, que estão aí relacionadas, né, a danos específicos ao meio ambiente, não é isso, Wagner? Em várias etapas, a gente percebe exatamente qual é o prejuízo ao ecossistema, enfim, ao meio ambiente mundial, né? Maria, você está trazendo uma questão muito importante. Nós pegamos o chamado complexo industrial militar, né, que é esse conjunto de empresas, e aí você tem um conjunto vasto, né, concentrado, por exemplo, na costa junto à Califórnia, né, costa oeste estadunidense, por exemplo, né, mas tem também alguns complexos industriais militares na própria Rússia, tem também em partes da Europa, né, são conjuntos de empresas, de indústrias que trabalham para a produção de armamentos, né. Há uma distinção interessante, que é conceitual, mas é que é bom lembrar. Quer dizer, bélico é tudo aquilo que pode vir a ser armamento. O armamento já ele é pensado como arma mesmo, né? O exemplo que eu costumo dar é o cartucho de batom, né? Um cartucho de batom ele pode ser simplesmente um cartucho de batom, mas ele pode ser reprocessado, retrabalhado para se tornar uma bala, por exemplo, né? Então, o cartucho ele é bélico, mas quando ele vira bala, ele se torna uma arma. Quando a gente pensa nessa perspectiva, o conjunto de empresas cresce ainda mais, né? Você tem desde a indústria de vestuário, você tem aí indústrias de máquinas, por exemplo, de tratores que podem fazer tanque de guerra, enfim, né?
essa visão, na verdade, de que é preciso que cada país tenha sua força armada e proteja seus interesses nacionais, é que ela tem que ser alterada. E, para isso, estamos ainda muito longe, infelizmente, né? Os países ainda são muito arraigados a uma visão nacional de tentar defender os interesses do seu povo, o que é uma visão clássica do Estado, né? E essa visão, ela, na verdade, acaba levando essa militarização, essa batalha, digamos assim, para ter uma capacidade militar de modo a impor a sua vontade ou pelo menos resistir à vontade do outro, né? Mas nós sabemos que esse tipo de ação, ele de fato alimenta essa indústria armamentista associada à produção, por exemplo, de combustíveis fósseis. Então, se você for pensar, eu falo isso para meus alunos, imagine a logística para você deslocar um conjunto de soldados, né? Independente da força, da modalidade, mas se for marítima, né? Você tem aí a questão transporte, né? Um terço, geralmente, da capacidade de carga de um navio é combustível, só para ter uma noção, um navio, especialmente um navio de guerra, né? Um jato, então, supersônico, aí, o volume de material que é usado para a produção, inclusive tecnológico, associado ao combustível para que ele possa voar, né? É um volume extraordinário também, né? Se você pensar depois na logística de força terrestre, né? O exército, pensar os tanques, todos os caminhões de apoio, levar alimento, trazer alimento, toda essa tropa tem que ter períodos de folga também, então se desloca a todo instante pessoas, enfim, há toda uma logística, né, para que a guerra ocorra, e ela evidentemente mobiliza muita energia, é uma das fontes principais de emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, né? E os exercícios militares também, né? Sem contar, Marilu, que onde o conflito ocorre, aí sim o impacto é extraordinário. Você tem ali contaminação de solo, etc. Exato. E o consumo, né, de energia, né, para fazer todos esses produtos aí que você acabou de citar, né, acaba demandando muita energia, né, Wagner? Não há dúvida, né? Estaremos gastando energia com equipamento que muitas vezes não vai ser usado, né? O exemplo que a gente costuma dar em aula justamente são as ogivas nucleares, né? A expectativa é que você não utilize as ogivas, mas elas são produzidas, né? E nós temos aí alguns milhares de mísseis nucleares prontos para serem disparados. É preciso esse tipo de situação? Não podemos pensar em outro tipo de resolução de conflito? Não que os conflitos não vão surgir, né? Mas eles funcionam, na verdade, desde a pós-Segunda Guerra, né, como uma fonte de pressão, né, uma ameaça que para no ar. Aliás, recentemente, o próprio presidente Putin ameaçou, né, empregar ogivas nucleares no confronto com a Ucrânia, né? A gente está acompanhando também essa questão por razões óbvias, né? E se vocês perceberam essa semana, a resposta que ele deu, atacando inclusive Kiev, né, na Ucrânia, a partir de uma ação que mobilizou uma ponte que interliga o território da Rússia com a Crimeia, ele já deu uma resposta bastante contundente, dizendo, olha, não estou brincando, né? Infelizmente, né, essa é a visão dele, e se for necessário, vou incrementar os ataques, né? Incrementar as ações de guerra. Então, esse tipo de pensamento militar, ele ainda está posto. Tem até um nome na literatura chamado realismo político, né? Onde quem tem a maior força, a maior capacidade militar, ele impõe sua vontade ao outro. Nessa perspectiva, se me permite um rápido comentário, e aí saindo um pouco da questão ambiental, mas da guerra em si, o presidente da Ucrânia está na expectativa que o Ocidente vá socorrer em termos militares, o que, do ponto de vista, isso não vai ocorrer, né? Ele está tendo apoio político, está tendo apoio de armamentos, mas uma intervenção direta de tropas da OTAN acho muito pouco provável, até porque a expectativa do Putin é, de fato, né, consolidar a ocupação territorial, tanto que ele já aprovou a incorporação de parte do ex-território da Ucrânia. Então, nessa direção, eu acredito que, se não houver a capitulação da Ucrânia, esse confronto, infelizmente, ainda vai perdurar por algum período, infelizmente, né? E aí com mortes civis, degradação ambiental, etc, 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 que a gente tem assistido lamentavelmente. Infelizmente. E Wagner, nesse estudo que você me encaminhou, a gente está vendo aqui que os cientistas, né, concluem, afinal, que a transição ecológica passa necessariamente por processos de desarmamento e desmilitarização. É importante isso, né? Nem que isso não ocorra, mas é importante falar sobre isso, né, Wagner? Não há dúvida, Maria Luísa, para a gente não falar que nós somos utópicos, idealistas, né? Costa Rica não tem forças armadas, né? Enfim, e tem um padrão de vida, padrão de qualidade, né, extremamente elevado, comparado, por exemplo, com os demais países, né, da América Central. Então, é uma situação interessante, né?
Claro, é um país com uma dimensão menor, mais reduzida, população menor também, mas há uma decisão de não ter forças armadas, né? E isso me parece interessante, quer dizer, é um exemplo para o mundo, né? Será que nós não podemos pensar nessa perspectiva, né? Por que precisamos ter forças armadas? Essa é a primeira pergunta. E segunda pergunta é, por que o pensamento militar, né, o belicismo ainda é tão frequente na sociedade, ao ponto, inclusive, de candidatos à reeleição, né, apontar e ter como seu símbolo de campanha uma arminha, né? Isso acaba sendo tão difundido na população que ocorre até uma naturalização, digamos assim, desse tipo de situação, né, de confrontação armada, né? Isso passa também por jogos eletrônicos, infelizmente se difunde, né, a ideia de que a morte ela é uma coisa natural até, né? Tem muitos jogos onde o objetivo maior é matar mais pessoas, né? Enfim, há uma militarização do pensamento, das atitudes, isso passa por diversas situações cotidianas e, inclusive, culmina, né, claramente nesse conjunto de energia, de recursos naturais que acaba despendendo, né, resultando em emissões de gás de efeito estufa para preparar-se para um confronto, né, que a gente espera que não ocorra, especialmente se um confronto nuclear, que aí seria de fato de proporções, de consequências, inclusive, proporções grandes e consequências ainda piores, né? A única experiência militar com nuclear que tivemos foi na Segunda Guerra Mundial, e a gente lembra muito bem o que aconteceu no Japão. Uma situação dessa ordem ampliada com as milhares de mísseis que temos hoje no planeta teria consequências desastrosas para a humanidade, sem dúvida, né? Então é preciso mudar de fato esse pensamento e apostar nessa transição ecológica que você apontou muito bem. Exato, e Wagner, a gente tem aqui o outro documento, né, que você enviou, que é o IPBES, né, o IPBES, a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. A Greta está querendo participar aqui da nossa conversa também, mas vamos lá, tá, a gente está conseguindo aqui. Tudo certo, Wagner. E nessa plataforma que me chamou bastante atenção é a participação da nossa cientista brasileira, Manuela Carneiro da Cunha, né, que é uma grande defensora, né, das populações indígenas, dos povos originários, e foi uma surpresa encontrar o nome dela, né, quer dizer, não surpresa, a gente sabe que ela está envolvida internacionalmente com estudos, né, ambientais, mas uma grata surpresa que eu quero dizer, né, Wagner, a gente sempre tem aí nossos cientistas, né, com uma projeção internacional e é sempre bom destacar. E justamente nesse estudo, falam exatamente o que você disse no começo, né? A gente precisa de menos soldados, menos aviões e armas, e precisamos de mais médicos, mais hospitais, energia verde e soluções, né, para cobrir as necessidades, garantir aí o direito de todas as pessoas. Eles falam em falsa noção de segurança, do que você acabou de dar o exemplo também da Costa Rica, né, que lá não tem exatamente esse efetivo. E a gente precisa soluções construtivas para as pessoas e o planeta e não soluções destrutivas. Então é isso, é importante o aspecto social em primeiro lugar, né, Wagner? Não há dúvida, a professora Manuela, ela se destaca, inclusive, por ter uma destacada, a frase ficou ruim, se destaca, tem uma destacada, desculpe aí, mas enfim, ela tem uma produção muito voltada para entender, né, a lógica dos povos originários, e é nessa perspectiva que ela agrega algo muito importante, para além da biodiversidade, ela leva a dimensão da sociodiversidade, né? E é nessa perspectiva multicultural que nós devemos construir novos parâmetros nessa transição ecológica, né? É necessário, do meu ponto de vista, Marujo, combinar justamente a diversidade de formas de vida, de organização social, respeitando os tempos de cada grupo social, associado também aos tempos da natureza, né? Hoje a grande crise ambiental está posta porque nós temos uma aceleração da degradação ambiental, que ela é responsável fundamentalmente, né, por desequilibrar processos que ocorrem no sistema Terra, né, já de há muito tempo, e cada vez numa velocidade mais rápida, com consequências ainda pouco conhecidas, né? Essa preocupação, de fato, está posta e nós não sabemos até quando, qual é o limite, né, de reação do planeta e da nossa própria organização social para evitar consequências chamadas de não retorno, como, por exemplo, envolvendo aquecimento global, perda de biodiversidade, com consequências como contaminação de corpos d'água, né, diminuição de chuvas, enfim, tudo isso associado às mudanças climáticas. Então, essa transição ecológica ela é necessária, ela é fundamental, né? É curioso que alguns países capitalistas já entenderam isso, né? Você pegar aí
países europeus, mesmo Estados Unidos da América, agora com o Biden, propondo alternativas econômicas que considerem um pouco mais a dimensão ambiental. Mas isso é ainda muito pouco, né, do que é necessário fazer, do meu ponto de vista. É um indicador de que algo vai mudar? Talvez, mas estamos ainda muito longe do ideal e é preciso, então, discutir mais essa questão, trazer a público, né, e insistimos que temos que ter menos armas e mais ambiente, sem dúvida. Certo, Wagner, a gente agradece aqui a sua participação, lembrando que o tema de hoje foi proposto por uma ouvinte nossa da Rádio Brasil Atual, Eliana Matti, falando sobre o papel da indústria de armas no aquecimento global. Muito obrigada, Wagner, até a próxima quarta-feira, obrigado por ter nos atendido neste feriado aqui de Nossa Senhora Aparecida, Dia da Criança também. Obrigada, viu, Wagner? Até lá, um abraço. Até lá, falamos aqui com o professor Wagner Ribeiro, do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.